Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas dessa casa, ao público presente, aos alunos, né, em grande maioria aí do Plínio. É muito importante a presença de vocês aqui. Essa casa é de vocês, né? Nós esperamos muito que no futuro, não tão distante, estejam vocês sentados nesses lugares, né? Nós apenas preparamos o caminho para que os próximos venham, tá? Trago nessa noite informações acerca do requerimento 29 de 2022, onde eu elaboro uma série de questionamentos acerca dos trabalhos realizados pelo controle de vetores e animais peçonhentos que está atrelado à vigilância sanitária do município de Jardinópolis, né? Como é de conhecimento daqueles que acompanham o trabalho que eu venho desenvolvendo no sentido de fiscalizações dentro do município, eu tenho batido junto à administração na questão dos terrenos abandonados, né? Esses terrenos são um grande espaço que tem propiciado a proliferação desses animais, escorpiões, aranhas, a barata, né, ratos e toda sorte aí de animais que são pragas urbanas aí, né, ratos, enfim, tá? E a cidade ela volta a registrar altos índices de aparição de escorpiões, né? Eu não sei se esses números, né, estão chegando até o controle de vetores, porque eu, como vereador, e acredito que os colegas também, temos recebido várias reclamações que tem escorpião, né? O Caio também está sinalizando que sim, gemeu, enfim. Se esses animais estão em crescente demanda, nós esperamos que a administração, né, junto ao órgão competente, faça o combate, né? O combate ao escorpião, a gente sabe que é difícil, mas é só você eliminar o principal alimento dele, que é a barata, né? Então, os questionamentos eles foram nesse sentido, cobrando quais foram as ações do controle de vetores e animais peçonhentos nesse sentido, tá? Sabemos que grande parte desses escorpiões é oriunda da deposição de materiais em terrenos baldios e nas ruas. Muitas vezes pela própria população, que sem alternativa, acaba depositando em qualquer lugar, inclusive em áreas verdes. E aí, quando eu digo sem alternativa, eu me refiro à população mais carente, que não tem condição de locar uma caçamba, por exemplo, né, para jogar um sofá velho, né, um guarda-roupa que está em desuso, ou ainda aí resíduos provenientes de uma reforma, né? Quando foi criada a lei das caçambas, né, regulamentada essa lei, não se pensou na população carente, né, que não tem dinheiro para comprar, alocar uma caçamba, né? E aí você acaba tendo que depositar esse entulho em algum lugar, né? Sofá velho hoje, joga onde? Onde dá, não tem lugar. A prefeitura precisa disponibilizar um trabalho. É do meu conhecimento, inclusive abordei na tribuna anterior, que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né, está desenvolvendo aí um projeto para coletar esses resíduos, né? Nós esperamos aí que tenha celeridade para que esse projeto fique pronto e a população tenha onde destinar resíduos sólidos, resíduos de construção civil, né, quando eu digo sólido, a massa verde, né, que é a produção aí das podas, enfim, tudo isso que acaba entulhando as ruas e favorecendo a proliferação de animais peçonhentos, tá? Hoje nós temos um problema realmente de saúde pública, né? Escorpião é um problema de saúde pública, né? E sem falar aí da proliferação do Aedes aegypti, que é um mosquito aí da dengue, né? Chikungunya e outras doenças aí. Na sexta-feira estive reunido com o prefeito e alguns servidores municipais ali, né, cobrando solução para esse problema dos terrenos, né, do qual eu recebi resposta em requerimento que a prefeitura não tem nem mão de obra, nem equipamento, né? Então, se não tem mão de obra e equipamento, precisa desenvolver alguma solução, né? Ou projeto, alguma coisa aí que seja realizada, inclusive com os detentes do Centro de Progressão lá de Jurucê, né? Para poder ajudar a resolver essas questões aí e impedir esse avanço, né, desses problemas aí que já vem assolando a população já de longa data, né? Então eu vou ler aqui parte desse requerimento, né, para dar ciência à população. A informação ela precisa chegar até a população, né? A população precisa entender para que ela votou,
né? Qual a função do vereador, onde o vereador está fiscalizando, essas informações precisam ser prestadas para a população. Então, por isso, eu vou ler alguns pontos e disponibilizo também em rede social, tá? Dentre as perguntas com maior importância, eu destaco a pergunta 8, né? E a pergunta 8, ela vem trazer exatamente o panorama que nós estamos vivendo, não só no controle de vetores, mas em diversos departamentos dentro do município. Eu perguntei assim: a administração pública tem amparado o Departamento do Controle de Vetores, possibilitando que se execute suas atribuições a contento e seja eficiente em seu trabalho? Se não, quais deficiências precisam ser superadas para que o trabalho flua e a população seja plenamente atendida? Resposta para a primeira parte, quando eu pergunto ali se a administração tem amparado o controle de vetores. Firme, não. No sentido de atendimento às solicitações do departamento. Significa o quê? O departamento de controle de vetores ele é ligado à administração pública. E se a administração pública não dá amparo para o departamento, automaticamente a cidade fica desguarnecida. Significa que esse departamento tem feito solicitações, né, de mão de obra, solicitações de insumos, de equipamentos, de subsídios para que ele execute o trabalho. Não adianta eu dizer para você, façam uma casa e não compram material de construção. Cabe à prefeitura dar condições, né, e isso sai do nosso bolso, do bolso da população, né, para que o trabalho seja executado. É por isso que nós pagamos impostos, para que esse dinheiro seja revertido em benefício para a população, em atendimento para a população. Na parte B, eu perguntei, né, se a administração não tem amparado, quais são as deficiências para que esse trabalho aconteça? Então, respondeu-se assim: logo de cara, aumento do efetivo dos agentes de combate a endemias, capacitados e com CNH, com carteira de habilitação. Ou seja, eles estão dizendo que eles precisam de mais gente para trabalhar. Por quê? Porque a cidade cresceu. É o grande problema de infraestrutura. Aumentam a cidade, loteamento, 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 e não cresce as estruturas que vão cuidar dessa população que está chegando, né? Esse é um dos grandes problemas que a gente já vem apontando faz tempo nessa casa, né? Também pede aqui um auxiliar administrativo capacitado de 8 horas, recursos humanos para recepção, e pede também agilidade no atendimento sobre materiais que necessitam da confecção, notificação de campo, mapas atualizados com cadastro de área, setor, quadra, censitário, cadastro atualizado com endereço, número, rua, quadra, e são informações necessárias para que o controle de vetores se programe para fazer o atendimento. Sem essas informações, eles vão ter que criar esse cronograma. Então, o trabalho acaba sendo maior ainda com um efetivo menor, né? Não faz sentido. Materiais para o bem-estar dos funcionários. Olha o que eles pedem. Ventiladores. E aí, às vezes, eu vejo gente brava que eu vou lá filmar, mostrar lá que está sem ventilador, que a cama está obstruída. É para o bem do próprio funcionário. Bomba para bebedouro de galão d'água. Quero nem pensar como que estão tomando água. Aquisição de EPIs diferenciados devido ao tamanho. Aquisição de 2 veículos. Um caçamba e um para transporte de 10 pessoas, no mínimo 5. Por quê que eu venho nessa tribuna e bato em cima daqueles veículos que estão abandonados lá na garagem? Porque tem departamentos que estão precisando de veículo. Se aqueles veículos tivessem sido consertados, dada a manutenção e destinado para outros departamentos, hoje nós não teríamos esse problema aqui. O próprio departamento diz que precisa de 2 veículos, um caçamba e um para transporte de 10 pessoas, no mínimo 5. Tá? Também aqui nessa pergunta, responde controle de vetores. Transparência de dados entre setores, olha só, empatia quando solicitados, pois fazem parte de um planejamento na gestão pública. Empatia. Será possível que nós temos que pedir empatia para conversar entre si? Implementar ações de intersetoriedade, promovendo o processo de planejamento estratégico,
participativo e integrado na implantação do Plano de Ação para Manejo e Controle de Escorpião, que intermeiam o programa Prefeito Amigo da Criança e Adolescente e o programa Nossa Cidade Limpa. E eles pedem aqui também autorização de 60 horas extras, né, equivalentes para a coordenação do programa de controle de vetores. São questões muito sensíveis, que são importantíssimas para que o setor possa desenvolver o seu trabalho. Né? Nós estamos aí com pouco tempo, não vai dar para ler tudo, né? Mas eu vou dar publicidade de tudo isso através das redes sociais, como sempre tenho feito. Tá? Deixa eu ver aqui uma outra mais curtinha aqui. Dos planos de desratização e controle de baratas. Né? Aqui diz que é uma equipe de 8 horas, né? No lado A eles têm 3 agentes de controle de endemias, no lado B eles dizem que tem que ter 8, que é o agente com o CNH. Né? Hoje, se a gente puser um agente com o CNH, ele não vai dirigir nada, não tem veículo. Né? Então, ela vai fazendo aqui um planejamento na resposta. Né? A gente fica preocupado, por quê? Porque esse mesmo setor, ele cuida, por exemplo, de abelha, aranha, barata, barbeiro, caramujo, carrapato, cobra, escorpião, morcego, mosquitos, percevejo, piolho, pombo, pulga, rato. E aí a gente vê uma sorte imensa, né, de insetos, né, inclusive peçonhentos, que o setor poderia estar dando a devida atenção, e a gente sabe que, infelizmente, não tem sido a contento. Por que tem aumentado o número de escorpiões? Justamente por esses motivos que eu elenquei aqui. É a falta de estrutura. O mesmo acontece com o DAI. O mesmo acontece com a usina de asfalto. O mesmo acontece com outros departamentos dentro da administração pública. Sem estrutura, não tem como trabalhar. E às vezes a gente cobra do departamento, e o próprio departamento, como está bem descrito aqui, né, bem respondido aqui, não tem amparo da administração. E aí eu volto a dar o exemplo. Estão dando um prego para o funcionário e uma chave de fenda. E estão dizendo para ele, martela. Sem recursos, sem condições de trabalhar, é difícil. E acaba, às vezes, o funcionário sendo cobrado, né, pela população, como se ele não estivesse desenvolvendo o trabalho. E é impossível desenvolver um trabalho sem recursos. E quem provê esses recursos é a administração pública, que precisa voltar os seus olhos para esses setores, departamentos. Não adianta de nada a gente investir dinheiro, né, terceirizando serviços, e aí eu não vou entrar nem em mérito de projeto de 21, de nada disso, não é disso que eu estou dizendo, mas de maneira geral, não adianta nada nós terceirizarmos serviços e vivermos refém de terceirizações de serviços. É claro que existe a urgência. Em alguns momentos nós vamos ter que contratar, porque ficou abandonado tanto tempo, né? Que jeito hoje que o controle de vetores vai fazer desratização dentro de todos os bueiros da cidade, dentro de todas as galerias? Desinsetização, né? Então, fica difícil. Às vezes a gente cobrar... Pode falar, Paulinho. Fora. Atrás lá. O que a gente percebe, Paulinho, assim, que eu tenho dito isso também, né? A gente cobra, às vezes, da população. Entendi. Infelizmente, não tem jeito da gente pegar quem faz essa arte, né? Até porque falta fiscalização, né, Paulinho? E a gente tem cobrado também da administração.
Vou encerrar, presidente. Na verdade, Paulinho, a gente tem cobrado da administração que faça também a lição de casa, né? Porque cobrar a população é mais fácil. Vereador, acabou seu prazo. Ok. Senhor presidente, é o que eu tenho a dizer nessa noite. Agradeço a participação e uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe.